Uma pesquisa analisou os impactos na vida cotidiana durante a pandemia. São dados sobre o convívio social, a renda e a relação de trabalho. Eu converso com a Denise Barros, ela é professora de pós-graduação em administração da Unigran Rio. Denise, qual que é o impacto observado na vida cotidiana, né, a partir dessa pesquisa, desse momento que a gente está vivendo? Olha, Sérgio, a nossa pesquisa, o interesse principal, né, inicial era entender essas mudanças, né, e como que essas mudanças afetavam a vida das pessoas. A partir dos primeiros resultados, a gente começou a reparar que, embora algumas dessas mudanças perpassem todos os grupos sociais, né, assim, homens, mulheres, em todas as faixas de renda, né, todas as etnias e diferentes localidades, a gente começou a perceber que algumas mudanças são percebidas de maneira mais grave ou mais suave em alguns grupos, né? E agora a gente começa a se perguntar que fatores poderiam estar relacionados com essas diferenças, né? A primeira coisa que a gente perguntou para as pessoas é sobre as principais modificações na vida cotidiana, né? E a gente percebe que, assim, com uma taxa de concordância altíssima, acima de 80%, algumas chegando a 90%, a gente vê essas mudanças que a gente aprendeu por meio da imprensa, por meio das orientações das secretarias e Ministério da Saúde, especialistas, médicos, assim, aumento de frequência de lavagem das mãos, não participar de eventos sociais presenciais, redução de idas ao supermercado, uso constante de álcool gel, distância de 1,5 metro das pessoas. Mas a gente começou a perceber que tinha um segundo grupo de concordância, também com uma adesão bastante alta, né? 70%, 55%, né? As pessoas relatando que estão com mais trabalho doméstico e com mais responsabilidades familiares. Também com uma taxa de concordância considerável, a gente tem 1 em cada 4 pessoas falando que estão trabalhando menos, mas no que diz respeito a trabalho remunerado, né? Então, assim, num primeiro momento, as modificações elas refletem um aspecto positivo, até de aprendizagem, né, dessas medidas tão importantes para a gente se comportar durante a pandemia. Mas a gente viu também que essas mudanças, elas levam a algumas preocupações. E, de novo, o primeiro grupo das preocupações diz respeito fortemente às questões de saúde, né? A gente tem quase 90% das pessoas muito preocupadas com a contaminação pelo coronavírus. A gente tem cerca de 70% das pessoas preocupadas com a possibilidade de internação ou de uso do sistema de saúde, em geral. Tá? Não só público, mas também privado. As pessoas também muito preocupadas com a falta de equipamentos de proteção, como máscara, álcool gel, sabão. O segundo grupo, de novo, reflete a economia. Assim, a gente tem quase 70% muito preocupado com a redução de renda, com dificuldades enfrentadas por familiares, por amigos, mas a gente tem aí um terceiro grupo que nos chama a atenção, embora não seja o maior índice de concordância, né? A gente tem 40% dos entrevistados preocupados com o aumento da violência em geral e a gente tem quase 10% preocupados com violência doméstica. Embora não seja a maior taxa de concordância, pelo contrário, assim, 10% de uma amostra que nesse momento ainda é uma amostra bastante bem sucedida, vamos dizer assim, menos vulnerável, porque está nas faixas de renda mais elevadas, na escolaridade mais elevada, é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração. Especialmente porque a gente tem uma amostra de mulheres, predominantemente. A pesquisa, Denise, avaliou essa convivência social, renda, Estado civil, e você falou uma coisa muito interessante do novo comportamento doméstico, né? Isso. Olha, eu vou falar então um pouquinho, mais ou menos, do que a gente tem da pesquisa, né? É importante dizer que a gente é da área da administração, então, assim, essa é uma pesquisa acadêmica, sim, científica, mas de cunho social, né? Nós não somos médicas, nós não somos da área de epidemiologia,
Mas, enfim, a gente está realmente preocupada com o impacto disso na vida das pessoas. A gente teve, até o momento que a gente fez essa análise, que eu estou conversando aqui com vocês, até o dia 16 de maio, 1.618 respondentes. Desses 1.618 respondentes, quase 70% é de mulher. Então, assim, isso já nos sugere alguma coisa, até porque a gente não fez nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de critério. Qualquer pessoa poderia responder, independente da idade, da faixa de renda, localidade. O fato da gente ter 68% de respondentes composto por mulheres nos indica que mulheres estão mais animadas para falar a respeito, sabe? A gente também tem uma outra característica nessa amostra, por enquanto, né, que metade dessa amostra tem autoescolaridade e quase 40% está numa faixa de renda que no Brasil é considerada uma faixa de renda elevada, né, que é de 5 a 15 salários mínimos. Então, assim, esses dados refletem também essas questões que a gente estava conversando, né, como escolaridade, acesso à informação, esse tipo de coisa. Na sua avaliação, o que você acredita que chamou mais atenção dentro da pesquisa? Essa questão da violência é uma questão que a gente está procurando esmiuçar agora, né? A gente está tentando fazer o segundo foco da pesquisa em moradores da Baixada, mais especificamente Duque de Caxias, porque a instituição onde a gente trabalha, a Unigran Rio, é uma instituição da Baixada, uma instituição de Duque de Caxias, então nos interessa muito entender como que a pandemia afeta a vida das pessoas nessa localidade onde a gente trabalha, né, onde a gente circula. A gente também está, simultaneamente, expandindo essa coleta para o Brasil inteiro para entender se esses resultados que a gente tem, como eu falei, com uma amostra ainda não tão representativa assim da população brasileira, dado que tem alta escolaridade, né, e está com um predomínio muito forte de mulheres, se a gente consegue colocar isso um pouco mais estratificado, né, um pouco mais parecido com a população brasileira. Então, o que a gente fez com esses dados? A gente começou a perceber que dentre os diferentes estados civis tinham diferenças sim, Sérgio. Assim, as pessoas casadas ou as pessoas em união estável, elas todas afirmam que as relações familiares melhoraram. No entanto, todos dizem que estão produzindo menos, estão produzindo com pior qualidade, eu digo respeito a estudo, a trabalho, mas isso é mais presente entre solteiros divorciados. Então, assim, de alguma maneira, as pessoas que têm algum tipo de companhia, né, que estão em união estável ou casados, elas têm algum benefício dessa convivência. Até porque a gente percebe também que os solteiros, eles afirmam que estão comendo mais, solteiros afirmam em maior índice, né, que estão mais sedentários, embora isso também aconteça com os casados. Agora, entre todos, a qualidade da alimentação piorou. E isso a gente consegue observar, inclusive, em diferentes cidades, não interessa a renda, não interessa sexo, todo mundo diz que a qualidade da alimentação piorou. Aí o que a gente Em consegue relação ao perceber... trabalho, Denise, em relação ao trabalho, você acha que houve um desequilíbrio? Porque muita gente fala sobre isso, né? O quanto que é difícil se relacionar, o quanto que é difícil ter uma nova rotina. Isso fica na nossa cabeça durante muito tempo. Isso certamente aparece, e aparece de forma mais intensa para mulheres, né? Então, assim, se eu tivesse que dizer os resultados mais interessantes, e que a gente está brincando mais agora para entender, é a diferença entre homens e mulheres, sabe, Sérgio? Porque a gente percebe o seguinte: as mulheres, elas dizem, muito mais do que os homens, que tem aumento nas despesas. E eu estou falando de alimentação, transporte, luz, água, orçamento doméstico. Homens não perceberam isso. O que faz sentido, né? Porque mulheres, tradicionalmente, historicamente, elas acabam sendo mais responsáveis por essas questões dentro de casa, né? As mulheres também relatam que estão com menos autonomia profissional. Embora homens digam isso, porque relatam aumento de trabalho, mas, assim, mulheres, o índice é muito maior. Então, mulheres registram menor autonomia profissional, registram maiores índices de estresse,
percebidos durante a quarentena. Elas relatam que estão produzindo muito menos, que estão produzindo em pior qualidade, que estão comendo mais. E aí você começa a ver o reforço dessa diferença, né? Os homens, inclusive, relatam que estão com maior flexibilidade de horários do que eles tinham antes da pandemia. Então, para as mulheres, piorou. Então, assim, nesse momento, os resultados que a gente tem, que são estatisticamente mais relevantes, dentre essas mulheres em relação estável, que foi o que a gente começou a ver essa diferença, é que, dentre as respondentes que afirmam a minha relação familiar piorou, elas têm maior percepção de vivência de conflitos de relacionamento e também um alto índice de problemas como solidão, depressão e ansiedade. Dentre as mulheres casadas ou em união estável, né, que relatam que estão perdendo os limites entre a vida pessoal e profissional, né, que tem a ver com o que você me perguntou, elas afirmam também que estão vivendo mais conflitos de relacionamento, mais trabalho doméstico e maior índice de concordância ainda com esse item de solidão, depressão e ansiedade. Então, o que a gente está vendo é que, historicamente, essa divisão do trabalho doméstico que não era equilibrada, ela agora está ainda maior e está realmente afetando de maneira mais contundente as mulheres que trabalham e que são casadas ou em relação estável. O que é que a gente pode esperar de pós-pandemia, diante do que vocês constataram? Olha, estranhamente, depois disso, e assim, tem um outro resultado que tem a ver com isso, é que assim, as mulheres que afirmam mais conflitos domésticos, elas também relatam maior trabalho, mais responsabilidade, mais solidão, depressão e ansiedade. E aí a gente começou a perguntar, né, o que seria exatamente isso, né? Quando a pandemia acabar, como é que você acha que a sua vida será? Eu, particularmente, as minhas colegas, as professoras Júlia e Rejane, a gente achava que essa avaliação fosse ser bastante negativa, sabe, Sérgio? Mas não. A gente, inclusive, encontrou o inverso. A gente encontrou um índice assim, muito que remete a muita esperança por parte das pessoas. Inclusive, as pessoas acham que a vida vai ser melhor. E uma das análises que a gente rodou é que quanto mais tempo as pessoas estão em isolamento social, maior a esperança de que a vida delas vai ser melhor do que antes da pandemia. Isso nos pareceu estranho, mas assim, a princípio, esses dados, né, nos mostram que a cada 26 dias de confinamento, as pessoas sobem mais um nível nessa avaliação positiva de que a vida vai ser melhor pós-pandemia. Não sei se isso é um indicativo disso que as pessoas estão chamando de novo normal, mas, enfim, parece interessante. Denise, muito obrigado, então, pelas suas informações.